E aí, gente, beleza? Hoje vamos entender um pouquinho sobre interfaces em Go. Vamos entender um pouquinho melhor sobre como funciona, porque a gente está vendo alguns assuntos sobre arquitetura aqui e acho que é importante entender bastante sobre interface, porque eu acredito que vocês vão utilizar muito ainda, não só programando em Go como em qualquer outra linguagem. Então vamos lá pro vídeo. Então aqui, como funcionam as interfaces, o que são as interfaces? Vamos entender aqui melhor como funcionam, tá? Vamos entender um pouquinho melhor o que é, o porquê das interfaces, né? Então interfaces são muito importantes, pois nos permitem separar o que do como. Então as interfaces elas separam o que você vai fazer do como vai fazer, o que você está implementando do que vai ser implementado. Você define o que você vai estar separando, quem é o que. Meio que a interface ela acopla de uma forma que como se tivesse uma parede na frente da implementação e você só conseguisse ver a parede na qual define. Então vai estar lá escrito na parede, ó, atrás da minha parede eu tenho esses métodos funcionando, mas eu não quero te mostrar como eles fazem isso. Eu só quero te mostrar que eles existem. Então essa é uma forma de explicar a interface. Ela meio que omite o que está atrás dela, fazendo com que seu código fique menos acoplado. Assim qualquer pessoa, qualquer código pode ir lá e implementar essa interface, fazendo mudar o direcionamento da sua função original. As interfaces não se preocupam com a forma na qual o método será implementado, está sendo implementado, e sim que esse método estará disponível para todos os objetos que a implementarem. Então aqui até um exemplo de interface que define os métodos register, enroll, curse, pass e fail. Esse é o jeito de você definir as interfaces. O método que vai chamar a interface só sabe que existe esses quatro métodos. Ele não precisa saber como o register funciona, como enroll curse funciona, como pass ou fail funciona. Ele só precisa saber que existe e precisa saber que alguém está implementando ele para ele poder chamar. Então, para entender arquiteturas em geral, temos que saber usar a interface de forma correta. Então, aqui a gente está falando no canal sobre Solid, daqui a pouco eu vou trazer mais sobre Reuse e Release Equivalence Principle, vou trazer bastante princípios, arquitetura hexagonal, MVC, tem várias coisas que você vai utilizar a interface. Às vezes você vai importar um módulo no qual você precisa primeiro inicializar uma interface para você chamar os métodos que ele disponibiliza, então tem toda uma questão de basicamente você sempre vai usar a interface. Você sempre vai precisar delas. Então, a melhor forma é você aprender ela da forma correta, você aprender mesmo a utilizar ela e por que a necessidade dela ser definida daquele jeito. Então, interface desacoplam códigos, fazendo uma melhor organização ou separação deles. Então, no Solid, por exemplo, você tem o Single Responsibility, você tem Open Closed Principle, que basicamente define o uso de interfaces para você não quebrar o que já funciona. Você tem o Liskov, que define que uma interface deve ser totalmente substituível, os subtipos deles, então os subtipos têm que implementar essa interface de forma correta para não quebrar o código caso um substitua o outro. O Dependency Inversion Principle define que você não pode ter dependências cíclicas, você tem que saber definir direito as interfaces, segregação de interface, tem toda essa questão. Todos os vídeos estão aqui no canal sobre Solid. Basicamente, quase todos definem um bom uso das interfaces e é por isso que é importante você entender bem elas. Interfaces permitem testes unitários mais fáceis com os mocks das funções reais. Assim como eu falei, você consegue mudar a implementação. Então eu tenho uma interface que um método está definindo ela. Se eu quero mudar o apontamento dela para um método fake, um método mocado, eu simplesmente faço um método mocado que implemente essa interface da mesma forma. E eu consigo substituir um pelo outro. Porque a interface basicamente só define assim: eu quero que você implemente o método teste1. Se eu, seja lá quem eu for, se eu for um teste mocado, se for uma função real, se eu conseguir implementar esse método 1, eu posso satisfazer a dependência na qual a interface define. Ou seja, eu posso dizer que sim, eu implemento essa interface, então eu posso ser utilizado no lugar dela. Então você consegue mocar os dados de uma interface colocando métodos, entre aspas, fakes, para você criar os seus testes sem precisar fazer integração com o banco de dados, chamar o banco de dados, chamar uma API externa. Você simplesmente chama um método mocado e cria as respostas que você quer para poder testar todos os cenários. Então no Go, o que o Go difere das outras linguagens em relação a interfaces, né? A diferença fundamental das interfaces em Go é que não é preciso dizer explicitamente quais tipos implementam a interface. A interface ela tá ali, se você cria um método userMock, user, o que for, simplesmente tem que implementar aquela interface. Você não precisa explicitamente apontar para aquela interface. Eu lembro que lá no Java, por exemplo, você tem que dar um implements e o nome da interface. No Go não. No Go você só cria um objeto que implementa aquela interface
e você coloca ele no lugar de uma variável que seja do tipo dela. Então basicamente você não precisa explicitamente dizer qual é a interface, você só precisa implementar os métodos que ela meio que impõe. Em outras linguagens, se um método recebe um parâmetro cujo tipo seja um determinado interface, somente tipos que implementam explicitamente essa interface podem ser utilizados. Assim como eu falei, aquela interface tem que ser explicitamente implementada pelo seu método. Você não pode basicamente implementar aquilo e não dizer qual interface implementa. Você tem que falar, ó, essa classe vai implementar essa interface, assim como eu falei do implements. Essa classe vai implementar essa interface. Se você for mudar a interface, você vai ter que mudar o apontamento. No Go você não precisa disso, você simplesmente implementa e coloca o valor e alguma outra variável do tipo da interface. Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Então vamos lá para o código para entender melhor agora como que funciona. Então aqui eu estou usando o Visual Studio com Vim, eu vou trazer essa configuração aqui também para vocês, para ter bastante diferença aqui, vocês aprenderem formas diferentes de ter uma ideia mais bonitinha. Então aqui eu implementei o Vim, então não se estranhe de eu estar utilizando o Visual Studio, tá? Então aqui eu estou dentro de Golang Basics, dentro da pasta interfaces, user_interface.go. Então está lá no nosso repositório, eu vou deixar o link na descrição. Então aqui vamos supor que você tem uma interface user_methods na qual define getUserById e insertUserById. Como que eu faço para implementar? Eu tenho um usuário e ele vai lá e ele quer implementar esse user_methods. O que ele vai ter que fazer? Basicamente você vai ter que fazer assim, ó, eu vou criar uma função que só pode ser chamada a partir de user. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui o nome de uma variável qualquer, asterisk user. Aqui não precisa do asterisco, aqui é apenas para ponteiros. Se você quiser entender ponteiros, vou deixar o card aqui em cima. Então você basicamente fala que esse getUserById ele só pode ser chamado se você tiver um objeto user em mãos. Aí você vai dar objeto_user.getUserById. Então é isso que define esse parênteses antes da implementação. Você basicamente vai estar implementando o método getUserById e insertUser a partir de user do objeto user. Então como que eu faço para chamar esses métodos a partir de user? E como que eu faço para provar que user implementa essa interface? Eu posso criar aqui uma função teste na qual eu crio aqui um user, vamos colocar aqui, ele vai ser um user do tipo ponteiro de user. Aqui eu posso dar um u ponto ao que aparece aqui, getUserById, insertUser, que são os métodos que estão sendo implementados por ele. Só que como que eu faço agora para provar que realmente user implementa essa interface user_methods? Eu posso criar aqui user_methods, vou criar uma variável desse tipo, que ela recebe, vamos criar um tipo var, tá? Então var user_method do tipo user_methods, beleza? Isso aqui é a nossa interface. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer com que user_methods receba u. Só para ele sair o erro daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fmt.println nesse user_methods, beleza? O que vai acontecer aqui? Tá vendo que não deu erro? Ele simplesmente aceitou. User_methods, o que ele basicamente define? Ele fala assim, ó, para você conseguir colocar um valor dentro de uma variável do tipo user_methods, esse valor, esse objeto tem que implementar getUserById e insertUser. O que o user tem? getUserById e insertUser sendo implementados a partir dele. Ou seja, user satisfaz as dependências de user_methods. Então eu posso fazer user_methods recebe u. Aqui ele tá esse warning aqui porque eu tô criando uma variável e colocando um valor. Ele sugere de eu já jogar o valor direto na variável com 2 pontos igual, mas aqui eu tô fazendo apenas para demonstração. Então e se eu quiser mocar esse user_methods aqui, se eu quiser mocar esse cara, como que eu faço? Aqui eu posso fazer, por exemplo, um type user_mock, por exemplo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esses dois métodos também sejam implementados a partir de user_mock. E aí aqui eu só mudo de user para user_mock e aqui eu uso user_mock. Tá vendo que eu consegui também implementar getUserById e insertUser duas vezes no mesmo arquivo? Por que eu consigo? Porque são chamados de formas diferentes. Se eu tirar esses dois caras aqui, eu não consigo criar o mesmo método aqui dentro, por exemplo. Então vou dar um del aqui. Ele, por exemplo, ele não vai deixar. Olha lá, ele não deixa porque está sendo redeclarado no mesmo arquivo. Só que como eu tô criando isso de formas diferentes, implementando um a partir de user e um a partir de user_mock, isso pode porque um não vai influenciar em nada na implementação do outro. Se eu quiser mocar esse cara, eu simplesmente mudo o apontamento. Então, ao invés de instanciar um user, eu instancio um user_mock. Ele continua dando certo da mesma forma. Eu consigo jogar um user_mock dentro de user_methods, porque user_mock também implementa getUserById e insertUser, nos quais são requeridos a partir da interface na qual eu criei aqui sobre user_methods. Então é isso, espero que tenha dado para entender aqui a parte da interface. No vídeo de tratamento de erros aqui no canal, eu expliquei e mostrei também substituindo o valor de erros, a interface errors do Go, e então ficou bem explicadinho como você substitui também a interface de errors que tem o método error. Você também consegue mocar, criar a sua própria interface, criar o seu próprio método error daqui dentro do Go, daquele pacotinho de error, var err do tipo error.
Aqui o tipo error do Go, ele também é uma interface, e a interface também consegue ser mudada. Como a interface ela basicamente pede um método error, você consegue implementar do seu jeito e fica perfeito também. Você implementa criando um erro, um log personalizado do jeitinho que você quiser, beleza? Então tem um vídeo especificamente para isso. Mas espero que tenha dado para entender aqui as interfaces e nos vemos no próximo vídeo. Falou!